A gente vai falar de jejum e a prática do jejum é uma prática maravilhosa. A prática do jejum é uma das disciplinas espirituais. A Bíblia vai mostrar para a gente que a nossa vida com Deus existe disciplinas espirituais. E essa palavra disciplina é algo muito bom. Por quê? Disciplina tem vezes que você não quer fazer, mas faz. E precisa se disciplinar. Quando a gente olha, não sei se você já viu, mas eu gosto muito. Olha, pessoas que não são do nosso meio cristão, mas têm uma relevância no mundo e conquistaram algo, presta atenção o quanto eles foram disciplinados. Você pega um grande empresário no Brasil, no mundo, e você olha algum relato dele, você vai ver o que? Disciplina. No mundo do esporte, você vê muito isso. Hoje você vê jogador de futebol que precisa ter o quê? Muita disciplina para isso. A nossa vida com Deus também requer o quê? Disciplina. Nós amamos estar na presença de Deus, mas muitas das vezes, eu sei que você não precisa responder isso, teve vezes que você estava muito para a igreja, mas teve vezes que seu corpo, você teve que empurrar o seu corpo para vir. Porque é uma disciplina. E nós precisamos crescer aonde? Nas disciplinas espirituais. E as disciplinas espirituais são o quê? São a oração. As disciplinas espirituais são a leitura da palavra. Uma disciplina espiritual é a adoração. Porque a adoração, a gente não adora quando tudo está bem. Por isso que a Bíblia vai falar o quê? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca nos currais, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. O que a Bíblia está falando para a gente está faltando tudo, mas eu adoro o Senhor. Então adoração é o quê? Uma disciplina. Quer ver quando você vai adorar de verdade? É quando você chegar no culto, quando você chegar na igreja e falar assim, hoje deu tudo errado, mas eu vou adorar a Deus de todo o meu coração. Isso é uma adoração verdadeira. Porque é uma disciplina, tudo está errado, mas eu vou adorar a Deus. E uma última disciplina espiritual é o que? É o jejum. Ou que prática maravilhosa que é a prática do jejum. Mas nós precisamos o que? Entender o jejum. Nós precisamos fazer o jejum da forma correta. Porque se existe o jejum da forma certa, também pode ter o jejum da forma errada. E por isso que nós estamos aqui nessa noite para que você possa aprender o que é jejuar da forma certa. A nossa intenção aqui hoje é que no final dessa aula maravilhosa, amanhã, como a gente fala assim, amanhã, segunda-feira eu não vou comer. Então amanhã a gente já venha praticar o jejum. Nós, como crentes, precisamos ter a prática do jejum. E aqui na nossa igreja a gente tem a cultura do jejum. Aqui na nossa igreja a gente tem a cultura do jejum. Nosso pastor Souza, ele jejua, eu jejuo. A gente não vive a vida jejuada ainda, mas a gente vive em jejum, então a gente quer colocar isso no teu coração como essa prática. Pastor, mas tem gente que jejua e está com a vida errada. Ok, mas a gente vai jejuar da forma certa. Tem gente que fala que é da igreja, não é. E não quer dizer que a gente vai deixar de vir para a igreja. Tem um monte de pastor que não presta, mas tem pastor que presta. Então, um monte de pastor não presta, então eu não vou para a igreja? Não. Então a gente vai aprender aqui da forma correta a jejuar. Para quê? Para que a gente venha jejuar. Todo mundo está comigo? Amém? Então a gente... Desligar a luz aqui, a gente vai olhar aqui para a nossa tela. Todo mundo está conseguindo enxergar? Desligou ali a luz. Então vamos lá. A palavra jejum, isso aqui é importante. A palavra jejum, tanto na língua do Antigo Testamento, que é o hebraico, como no Novo Testamento, que é o grego, fala de uma mesma realidade. Qual é? No Antigo Testamento é cobrir a boca, ou melhor, fechar a boca. Todas as vezes que no Antigo Testamento se falava de jejum, falava de cobrir a boca, ou seja, fechar a boca. Quando muda para o Novo Testamento, continua a mesma coisa, só que o Novo Testamento é melhor ainda, é a abstinência de comida de forma voluntária. Então a gente percebe isso já no Novo Testamento, o quê? Que o jejum, Deus não te coloca na parede, você tem que fazer o jejum, você tem que fazer o jejum, você tem que fazer o jejum, não. É uma abstinência voluntária, porque tudo com Deus é voluntário. Tudo com Deus é voluntário porque tudo com Deus é no amor, é voluntário. Eu obedeço a Deus de forma voluntária, porque eu também posso desobedecer, e a Bíblia narra isso. Jonas desobedeceu a Deus, deu tudo errado, mas desobedeceu. Deu tudo errado, foi parar na baleia, mas ele desobedeceu. Então, tanto no Antigo como no Novo, está falando de quê? De comida. Então repete comigo, jejum fala de comida.
Então, a Bíblia toda, quando fala de jejum, fala de comida. Ela não fala de outra coisa. Mesmo sendo a Bíblia escrita milhares de anos atrás, está relacionado o quê? A comida. Moisés jejuou, deixou de comer. Elias jejuou, deixou de comer. Jesus jejuou, deixou de comer. Então, quando a gente fala de jejum, a gente fala de comida. Então, a partir disso, a partir de hoje, não pense, pastor, eu quero deixar minhas redes sociais por um tempo. Isso não é um jejum. Isso é uma consagração, um propósito a Deus. Pastor, eu quero deixar de ver o Netflix. Isso não é um jejum, isso é uma consagração a Deus, ou melhor, isso é um propósito a Deus. Pastor, como antigamente tinha, eu quero deixar de ver televisão há algum tempo. Isso não é um jejum, isso é um propósito a Deus. Pastor, eu quero deixar de ver a novela da Globo. Era para ter deixado há muito tempo. Eu quero deixar de fazer alguma coisa. Então, tudo está relacionado ao que é um propósito. Quando a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 7, do casamento, ela está falando o que do casamento? Que o marido, se tiver um consentimento da esposa, um tempo de consagração, mas não um tempo de jejum. Às vezes a gente refere isso errado, porque a Bíblia sempre está falando o quê? Jejum, jejum, jejum. Jejum é o quê? Jejum está relacionado à comida. Mas, pastor, eu quero fazer um propósito de rede social. Vá fundo. Pastor, eu quero deixar 10 dias de não ver a rede social. Vá fundo. Isso é jejum? Não. É um propósito e muito valioso para Deus. Todas as vezes que a gente deixa de fazer algo que a gente gosta para Deus, sempre há uma recompensa. Guarda bem isso. Todas as vezes que a gente deixa de fazer algo para Deus, sempre há recompensa. Pastor, eu sinto que a rede social me faz mal, então eu vou ficar 20 dias sem a rede social. Pastor, eu sinto que o Netflix, a Amazon, eu sinto que a Shein está me fazendo mal. Deus falou agora, eu senti. Deus falou agora. A Shein é perigoso. Eu olhava a Milene, eu falei, o que a Milene está fazendo? Ela estava na Shein. Aí eu baixei, né? Falei, tem roupa para homem também? Aí eu baixei. Você fica ali, você guarda as coisas, fica olhando ali, né? Dá um negócio, aí você fica um tempo na Shein. Aí eu parei. E não comprei nada na Shein ainda. Mas aí o que acontece? Eu quero fazer o da Shein. Faz da Shein também. Faz da Shopee, não sei. Parece para você, parece muito para mim os achadinhos da Shopee. Da Shopee, isso, aquele chinês também. Então, pode fazer isso, eu brinquei, mas então, jejum que esquece, comida. Jejum está relacionado à comida. Jejum, comida, tanto no Antigo como no Novo. Você pode até ver pessoas falando assim, não, mas eu fiz um jejum de rede social. É mais uma expressão. Mas quando a gente olha para a Bíblia, nada na Bíblia está relacionado ao jejum a outra coisa. A pessoa jejuou no tempo de Jesus e deixou de plantar. Não, tudo está relacionado à comida, a cobrir a boca, a abstinência voluntária de comida. Não esquece isso, amém, amados? Entendeu o que é jejum? Jejum relacionado o quê? À comida. Mas antes da gente continuar aqui, se você sentir no coração... faz às vezes alguma consagração, um propósito de deixar a rede social. Pastor, isso me faz mal. Deixa um tempo, você vai ver que faz bem para você. É um negócio tão importante que gente que não é da igreja faz isso para desintoxicar a mente. Vou deixar de ver. Pastor, eu sinto que esse negócio aqui me faz mal. Deixa. Pastor, faz mal isso, ninguém com a Shein aqui, mas faz mal aquilo, faz essa consagração a Deus. Deus, eu vou deixar isso aqui para ganhar mais de ti. Estamos em 2022, antes de casar, eu fazia alguns propósitos eu até entendia como jejum, mas não era, de rede social e como edificava a minha vida, né? Como edificava a minha vida e edifica a nossa vida em nome de Jesus. Pastor, é o filme, é a novela, é isso. Deixa um pouco, esse tempo que eu vou estar aqui, eu vou estar mais com Deus. Você vai ver que a sua vida espiritual vai progredir, amém? Entendeu o que é jejum? Jejum é isso, cobrir a boca, está relacionado ao alimento. Agora, o que não é jejum? Olha para cá, o que não é jejum? Assim, algo primordial. Jejum não é para sua salvação. Pastor, eu vou jejuar muito e vou para o céu? Não, você jejua muito porque você já está no céu, porque o jejum ele não salva. Pastor, eu quero fazer jejum para me ser salvo por Deus. Não, o jejum não salva. Sabe por quê? Porque nós somos salvos pela graça de Deus. Efésios 2:8, não precisa abrir, que daqui a pouco a gente vai ler bastante, diz que nós somos salvos pela graça de Deus. Então, a gente não jejua para ser salvo. Pastor, então quem jejua muito, ele vai ser salvo? Não, a gente é salvo pela graça de Deus. Repete comigo, eu sou salvo pela graça de Deus. O que também não é jejum é que o jejum não muda a Deus. Isso é uma frase de um pastor muito ótima, porque Jesus ele continua o mesmo quando você jejua
e ele continua o mesmo quando você não jejua, e no meio do jejum ele continua o mesmo. Deus não muda. Quem muda às vezes somos nós, mas Deus jamais muda. Então, durante o nosso jejum, não há mudança de Deus. Pastor, eu vou jejuar a Deus, talvez Deus fique mais bonzinho comigo. Não, ele já é muito bom conosco. Porque se não fosse a bondade de Deus, nós hoje já estaríamos consumidos. A palavra de Deus diz para a gente, sabe o quê? Que é por causa das misericórdias de Deus que não somos consumidos. Então, quando nós acordamos hoje, a gente poderia ser consumido mais, porque Deus é tão bom, mas porque Deus é tão bom, nós não fomos consumidos e nem seremos. Então, quando você jejuar, não pense, meu Deus, hoje vai mudar de ideia nisso, não. Jesus nunca muda, porque, na verdade, o jejum não muda Deus, mas muda nós. Quem precisa de mudança sou eu e você. Quem precisa de mudança sou eu e você. Então, quando a gente está jejuando, Deus está trabalhando aonde? Em nós. O jejum vai mudar as nossas vidas. Nunca Deus, porque Deus não muda. Então, o que não é jejum? O jejum não vai salvar a minha vida. O jejum também não muda Deus. E agora tem um ponto muito importante, que eu quero que você abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo de número 58. Isaías, capítulo de número 58. Isaías capítulo de número 58, eu quero que você vá comigo, lá em Isaías capítulo de número 58, glória a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, porque existe algo aqui muito importante para a gente, é que jejuar a Deus, eu vou ler aqui com vocês e a gente vai entender aqui, Isaías capítulo de número 58, todo mundo encontrou? Amém? Olha o que diz para a gente. Espera ali, vamos encontrar ali para a gente ler junto. Isaías capítulo de número 58. Diz assim: gritem alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, e a comunidade de Jacó, o quê? Os seus pecados. Repete comigo, pecados. Até aí, versículo 2, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pede-me decisões justas, parece desejosos de que Deus se aproxime dele. Porque jejuamos, dizem, e não viste? Porque nós humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Diga misericórdia. Que não é o jejum, amados. Guarda bem isso. Se nós estamos em prática de pecado, não adianta você jejuar. Pastor, eu estou em prática de pecado. Eu não estou falando que ninguém aqui não erra. A Bíblia vai falar que se a gente dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos. Eu estou falando quando a gente tem uma prática deliberada de pecado. Às vezes a gente vem para a igreja, sai da igreja e continua na mesma prática. A gente não briga com a força de Deus, não. Eu vou parar com essa prática que não agrada a Deus, o nosso jejum será inútil. O que esse exemplo de Isaías aqui fala para a gente é que no começo anuncia ao meu povo. Deus está falando com Isaías, o profeta, e a comunidade de Jacó, o que? Os seus pecados. Israel aqui nesse momento ele está em pecado e mesmo assim ele continua a fazer jejum. Ele faz os jejuns e chega para Deus, Deus, você não está vendo que eu estou fazendo jejum? E Deus está falando, não, vocês estão muito longe de mim, por causa que vocês estão em pecados, quando vocês fazem jejum, vocês maltratam as pessoas, porque vocês estão em pecado, vocês brigam entre si, porque vocês estão em pecado, vocês fazem tudo errado. Se a gente começar a ler aqui, vamos lá, a partir do versículo 4, vamos lá, continua comigo aqui, ó. Versículo 4, o seu jejum termina em discussão e rixa, e brigas e socos brutais, vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que é esse jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça num junco, e deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O que Isaías está falando para o povo é, vocês estão em pecado, e porque vocês estão em pecado, o jejum de vocês está sendo o quê? Inútil.
Inútil. E se a gente está em prática de pastor, eu errei hoje, amém, pediu perdão a Deus, confessou e quer viver uma nova vida, ok, mas pastor, eu estou em prática, eu não largo essa prática, eu fico nessa prática, eu acho normal essa prática. O seu jejum vai ser o quê? Em vão, em vão. Eu não sei se você sabe, não sei se você viu, né? Tem um cantor que saiu do armário, um cantor da igreja, que era do gospel, que que ele fala assim, ó, eu subi muito ao monte, eu orei, por que não mudou? Porque já estava na prática. A gente tem que entender que quando a gente não confessa os nossos pecados e não abandona e larga, a gente pode orar muito, a gente pode jejuar muito, nada vai acontecer. O que Deus quer nos ensinar é hoje. E a partir de hoje, a gente precisa só fazer uma coisa, confessar nossos pecados e largar. Porque Deus vai nos ajudar. Deus sempre estende as nossas mãos para as nossas vidas. E a partir disso, a gente jejuar. Por isso que desde criança eu vejo muita gente, fica no monte o dia todo, sobe no monte, bebe água. Na minha época, quando eu era criança, as pessoas bebiam água no monte, enterravam água no monte e continuavam mal. Minha mãe está rindo que ela sabe disso. As pessoas, sei, hoje fazem isso, mas as pessoas pegavam a água e enterravam no monte, depois bebiam aquela água e ficavam lá e não mudavam de vida. Por quê? Porque estão em práticas deliberadas de pecado. A Bíblia ela sempre vai separar a gente que erra. Eu também erro. Eu erro. Mas a Bíblia vai separar aquele que erra, aquele que fica na prática e não quer sair dali, não briga. O que Deus quer de mim e de você é que a gente brigue com a força dele. Eu não vou viver isso porque agora eu tenho uma nova natureza em Cristo Jesus. E eu vou vencer o pecado dia após dia. Você está comigo? Amém? Então aqui Isaías está alertando. Vocês estão fazendo jejum em vão porque vocês não saem de prática liberada. Vocês não saem da uma prática de pecado. E depois, olha isso aqui parece desse tempo. E depois que eles jejuavam, eles falavam, Deus, você não está vendo que a gente está jejuando aqui, Deus? Parece que você não enxerga, Deus está falando, não é esse jejum que eu quero. Então, precisamos fazer o quê? A gente precisa largar o pecado e a gente assim jejuar. Todo mundo entendeu até aqui? Amém? Então, o que não é jejum? Jejum não nos salva, jejum não muda Deus. Em prática de pecado, o jejum será inútil. E o último, jejum intermitente não é jejum espiritual. Pastor, eu quero emagrecer fazendo jejum. Vai fundo, mas não é um jejum espiritual. A gente precisa entender, o jejum intermitente, ele é um jejum que vai desintoxicar o seu corpo. É uma prática boa? É sim, é uma prática boa. É uma prática que... eu não sei se foi 2017 ou 2019. 2019 foi ganhador do Prêmio Nobel de Saúde, o jejum intermitente e os seus benefícios. Jejum intermitente tem seus benefícios para diversas coisas, mas não é jejum espiritual. Por quê? O jejum intermitente, o propósito é o corpo físico, e o jejum espiritual é o nosso espírito. Você entendeu isso? Pastor, eu quero fazer o 2 em 1, porque eu já estou acima do peso. Não, você vai fazer, o nosso jejum é um jejum espiritual. É para o nosso espírito, não intermitente. A gente não pode confundir uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando eu conheci um menino, um rapaz que gravava meus vídeos, ele fazia jejum intermitente. Eu encontrava ele na academia, ele falava, cara, eu estou 2 dias de jejum, estou quase vendo Deus. Ele não era da igreja. Ele ficava, estou quase vendo Deus. Estou quase vendo Deus, mas ele não fazia espiritual, ele não era nem cristão, mas na cabeça dele estava quase vendo Deus, porque ele fazia um jejum intermitente. Pastor, quem faz jejum intermitente aqui? Alguém faz? Ah, já fez? Que bom. Pastor, eu quero fazer jejum intermitente, eu quero emagrecer, eu quero um negócio diferente. Pega um dia e faz um jejum intermitente. Deus, não fala nem com Deus. Não é espiritual não, Deus, aqui é para limpar meu corpo. Agora, no outro dia, Deus, não é intermitente não, aqui é espiritual, porque eu quero uma mudança em minha vida. A gente tem que separar. No jejum intermitente tem aquela janela 16/8 e tal, que eu não vou explicar isso, mas não esquece, jejum intermitente é para o corpo. A pessoa pode fazer jejum intermitente a vida toda, vai ter benefícios, mas o nosso propósito não é o nosso corpo, mas é espiritual, amém? Mas se você quiser fazer, vai fundo também. Todo mundo está entendendo até aqui, amém? Se a gente entendeu o que é o jejum na sua língua original, o que não é, agora a gente precisa ver o propósito do jejum. E o propósito, amados, do jejum é nos tornar mais sensíveis espirituais. O propósito do jejum, o primeiro propósito primário, é nos deixar mais sensíveis espirituais, é nos deixar mais sensíveis às coisas do Espírito. O propósito, o primeiro lugar, ainda que haja outros benefícios,
do jejum, mas o primeiro benefício do jejum, o propósito do jejum é nos deixar mais sensíveis às coisas de Deus. Toda vez que você jejuar, você vai estar muito mais sensível às coisas do Espírito. Toda vez que você jejuar, você vai estar muito mais sensível às coisas espirituais. Às vezes, tanto para o lado bom, que é Deus, tanto para o lado mal. Você fica muito mais sensível ao mundo espiritual. Por isso que o diabo quer esconder essa nossa arma. O diabo quer esconder essa arma espiritual nas nossas vidas. Porque ele sabe que todas as vezes que a gente jejuar, a gente vai estar muito mais o que? Sensível às coisas de Deus. E ainda mais, se o primeiro lugar do jejum, o propósito é nos tornar sensível das coisas do Espírito, vem outros benefícios a partir disso. Entende uma coisa, você mais sensível ao Espírito, muito mais sensível ao Espírito, você vai liberar muito mais fé. Por isso que tem pessoas que fazem jejum e recebem bênçãos de Deus. Sabe por quê? Porque está mais espiritual libera muito mais fé. Você mais espiritual, você vê as coisas muito melhor, porque você está o quê? Sensível às coisas de Deus. Por isso que Deus quer que a gente use essa arma, para a gente ficar mais sensível às coisas do Espírito. E o jejum, ele vai atuar aonde? Ele vai atuar no nosso espírito. Para a gente entender isso aqui melhor, a gente precisa colocar nós em 3 dimensões. O que você está me vendo e o que eu estou te vendo é o quê? É o nosso corpo. É a partir do nosso corpo que a gente tem contato com o mundo. Então, é a partir do nosso corpo que eu aperto a mão dela. É a partir do nosso corpo que a gente usa o que é a nossa audição. Ó. Tudo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente vê é a nossa parte o que? Material. Esse é o nosso corpo. Mas também tem a parte da alma, que é a parte imaterial, que é a sede das emoções, é o nosso intelecto, é a nossa mente. Mas existe o que? O nosso espírito humano, que não é o espírito de Deus. O espírito humano, o que ele é? É a parte que se comunica com Deus. É a parte que recebe as coisas de Deus, aonde o Espírito Santo de Deus habita. Pastor, aonde o Espírito Santo de Deus habita? Ele fica aqui na igreja todo dia? Não. Ele habita dentro de você, na sua alma? Não. No seu corpo? Não. No seu espírito. Então ele habita dentro de nós. É no nosso espírito humano que nós nascemos de novo. É aqui no espírito humano que Jesus chega para Nicodemos e fala, é necessário nascer de novo. E Nicodemos fala, eu vou voltar para o ventre da minha mãe. Jesus fala, não é isso. O que é da carne, o que é do espírito é espírito. Jesus está falando, Nicodemos, eu preciso que você nasça de mim, no espírito humano. Porque o espírito humano, ele morreu com a queda do homem. No jardim do Éden, quando Adão cai, o que Deus fala para ele assim, ó, se você comer desse fruto, você vai morrer. Adão, ele não morre fisicamente, porque Adão, ele vive 900 anos junto com Eva, mas ele morre espiritualmente. Aonde? No espírito. Mas Jesus vem e faz de nós o quê? Novas criaturas, aonde? No Espírito. Você é uma nova pessoa, aonde? No seu Espírito. O Evangelho de Deus, ele é uma transformação que começa aonde? Dentro de nós, no nosso Espírito. Por isso que a nossa realidade é o quê? Espiritual. Nós somos filhos de Deus aonde? No nosso Espírito. O Espírito Santo de Deus habita aonde? No nosso Espírito. O nosso Espírito é alimentado pelas coisas espirituais. O nosso espírito é alimentado pelo jejum, o nosso espírito é alimentado pela oração, pela adoração, pela palavra de Deus. É aqui nesse ponto que nós podemos vir à igreja e sermos carnais. Ser carnal não é difícil, é só você não buscar Deus e vir para a igreja. Porque você vai estar alimentando tanto a sua alma, que o seu espírito não vai estar nutrido. Se queremos viver Deus, o nosso espírito precisa estar o quê? Fortalecido. Deus quer nos fortalecer aonde? No nosso espírito. E o jejum faz o quê? Fortalece o nosso espírito. Por isso que quando você fizer jejum, eu quero te incentivar a isso, a partir de hoje, a partir de amanhã, você vai estar muito mais sensível aqui. Todas as vezes que eu faço jejum mais prolongados, eu coloco uma música, eu choro até dizer chega. Eu fico muito mais ligado no mundo espiritual. Pastor, eu estou muito disperso, eu só fico vendo as coisas, porque a gente absorve tudo da terra, a gente vê coisas da terra, a gente conversa sobre coisas da terra, a gente faz isso, a gente faz aquilo, então a gente polui tudo o quê? Está entrando tudo o quê aqui? Coisas carnais, está entrando tudo o quê? Coisas carnais. Quando a gente está
em jejum modifica tudo. É tão impressionante que daqui a pouco eu vou começar a falar muito mais da minha experiência de 21 dias de jejum. Quando eu fiz 21 dias de jejum, eu não conseguia fazer algumas coisas. Meu espírito já bloqueava já. Não quero isso aqui não, quero orar. Era tão incrível que parece que meu espírito dizia, você vai ver até aqui. Eu me lembro quando eu estava de jejum, teve Botafogo Fluminense. Eu vi o jogo, na metade do jogo, eu não quero mais não. Eu vi jogo errado? Não. Eu não quero. Assim, era algo que eu via alguma coisa e já falava assim, eu quero orar. Eu quero fazer outra coisa, eu quero coisas de Deus, eu quero ver coisas de Deus. Porque teu espírito fica mais sensível. Se o nosso espírito dominar nossas vidas, a gente vai viver uma vida vitoriosa aqui na terra. Porque o plano de Deus é que a gente viva a partir do nosso espírito, não da nossa carne. Você vai começar a ver coisas que estão ocultas. Deus vai começar a falar muito mais forte com você. E nós precisamos o quê? Cada dia mais fazer isso em nossas vidas. Por isso que abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. Versículo de número 13. Você está entendendo até agora? Sim ou não? Sim, glória a Deus. Sim, até isso aí, glória a Deus. Ele entendeu, isso aí. Então tá, hoje eu estou inspirado por Deus, né? Romanos 8,13, você está comigo? Glória a Deus? Vou ler aqui. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Olha isso aqui, isso é chave pra gente. Mas se pelo Espírito fizerem morrer o quê? Os atos do corpo viverão. Mas se pelo Espírito, aqui o Espírito Santo, fizerem morrer os atos do corpo, repita comigo, corpo, viverão. O jejum, ele mortifica a nossa carne. Mortificar, eu estava vendo essa palavra no original, ela não é só enfraquecer, é fazer morrer. Entende uma coisa? Quando a gente jejua, a gente está dando uma ordem para a nossa carne, você não me domina. E a Bíblia vai falar que nós nascemos na natureza pecaminosa. E se a gente tem que ter uma inclinação espiritual, porque a carne sempre vai ter uma inclinação ao pecado. A nossa natureza humana sempre vai ter inclinação ao pecado. Ninguém precisa ir para a escola para aprender as coisas ruins. As coisas ruins já... Pastor, eu fui no... Não, a gente tem que ter disciplina para coisas boas. Quer espirituais e quer coisas boas. Você tem que ter disciplina. E quando a Bíblia fala que se a gente fazer morrer os atos do corpo, viveremos, a Bíblia está falando que nós, não é Deus, guarde bem isso. Não coloque na conta de Deus aquilo que é nosso. Nós precisamos fazer carne, você quer comida, mas eu te mortifico para viver no Espírito. Eu te mortifico para viver no Espírito. Por isso que Romanos 12 diz o que para a gente? Portanto, irmãos, ofereçam em sacrifício vivo o seu corpo. A Bíblia toda no Novo Testamento vai falar que agora o sacrifício não é animais. O sacrifício perfeito foi feito por Jesus, mas agora nós precisamos sacrificar o que? O nosso corpo. Jejuar é isso. Jejuar é dizer... Carne, você não me domina, eu sou dominado pelo Espírito. É sacrificar o quê? O nosso corpo. Quando eu estava em jejum de 21 dias, um dia a vovó veio aqui com biscoito creme caqui, eu fiquei com desejo do biscoito creme caqui. A primeira coisa que eu fiz, quando eu terminei o jejum, é comer um biscoito creme caqui. Eu como biscoito creme caqui? Não, porque não faz bem à saúde. Mas me seduziu o biscoito creme caqui. Sabe por quê? A vovó, ela não sabe disso, ela chegou uma quarta, uma sexta, ela passou aqui com o biscoito, ficou na minha cabeça, eu estava aqui, biscoito creme caqui, biscoito creme caqui, biscoito creme caqui, biscoito creme caqui. Eu não como isso, eu não como. Não faz bem, se você come, não faz bem à saúde, tá bom? Eu não como, mas me deu tanta vontade que eu terminei o jejum na quarta-feira, saí daqui, não tinha nada aberto, fui no bonde, comi o biscoito creme caqui, quando deu meia-noite no carro, Deus entrega o Jesus, obrigado, comi biscoito creme caqui. Porque o meu desejo era comer biscoito creme caqui. Mas o que o jejum faz por isso que o jejum é um sacrifício para o corpo. A gente precisa entender uma coisa, a gente precisa levar o nosso corpo para Deus. Estamos em Romanos 8, abre Romanos 12 aí, que é muito conhecido. Romanos 12 fala isso para a gente. Romanos capítulo de número 12. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que ofereçam, em sacrifício, existe sacrifício, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o culto racional de vocês. O que Paulo está falando? O meu corpo é sacrifício.
Eu ofereço o meu corpo. Se no Antigo Testamento o sacrifício era animais, agora o meu corpo é o sacrifício. Então eu preciso mortificar a vontade do meu corpo. O cristianismo é isso, é uma renúncia de si mesmo todos os dias. E como eu vou renunciar? Eu prefiro viver no Espírito. O jejum é isso, eu prefiro viver no Espírito. A minha carne quer algo lícito, comer não é errado. Comer não é errado, mas eu estou falando assim, eu quero viver aonde? No Espírito, é mortificar. Nós precisamos mortificar a nossa carne. Se a gente não mortifica a nossa carne, a gente vive a partir dela. Se a gente viver a partir dela, a gente vai fazer o que ela quer. E o que ela quer é sempre a inclinação do pecado. A carne quer o pecado, e o meu espírito quer o que? Deus. Então nessa guerra eu preciso alimentar o meu espírito, e o jejum é fundamental para isso. Quem jejua vence muito mais as vontades da carne. Pastor, não tenho jejuado. Talvez é por isso que você está perdendo para a sua carne. Pastor, não gosta de jejuar. Talvez é por isso que a sua carne está te dominando. Mas Deus nos trouxe aqui para quê? Para a gente vencer a nossa carne. Quem quer vencer a carne, diga glória a Deus. Tem que fazer vencer a nossa carne, porque se a gente não fazer vencer a nossa carne, sempre vai dar ruim. O sacrifício perfeito é de Jesus. E é a partir do sacrifício de Jesus que a gente sacrifica o nosso corpo. É a partir do sacrifício dele. O nosso sacrifício não é maior do que o sacrifício de Jesus, porque o sacrifício de Jesus é único e perfeito, mas é a partir do sacrifício dele por mim que eu digo não para a minha carne. É a partir do sacrifício de Jesus por nós, porque Deus nos amou, eu falo, carne, você não me domina. E a partir do jejum a gente faz isso. É a partir do jejum que a gente faz isso. Amém, amados? Se a gente entendeu que o propósito do jejum é a mortificação da carne, a gente vai ler alguns versículos aqui agora, porque a Bíblia fala o quê? O propósito do jejum é espiritual, mas existem outros benefícios. Eu não escolhi hoje ler versículos do Antigo Testamento, porque tem muita gente que coloca desculpa que o jejum é do Antigo Testamento. A gente vai ler alguns versículos agora do Novo Testamento somente, para mostrar que o jejum ele era real para todo mundo no Novo Testamento. Então vamos começar lá em Mateus capítulo 17, 21. O propósito primário do jejum é a mortificação da carne, mas existem outros benefícios do jejum também. Vamos lá, Mateus capítulo de número 17, versículo de número 21. A gente vai ler alguns versículos aqui só do Novo Testamento, porque existe muita pregação errada aí, gente. Mateus 17, 21. Todo mundo encontrou? Amém? Amém? Mas essa espécie só sai pela oração e pelo quê? Pelo jejum. Então, olha só, jejum no Novo Testamento, preparação para a batalha espiritual, hein? Preparação para a batalha espiritual. Eu não vou entrar muito nesse versículo aqui, mas aqui está falando sobre o quê? Está falando de... Importante isso aqui, eu vou entrar, só para você entender. Está falando de um menino que ele tinha convulsão, os discípulos não conseguiam expulsar esse menino. E Jesus, os discípulos chegam, o pai chega, olha só, teus discípulos não conseguiram, deu ruim. Jesus tenta, Jesus vai, expulsa, e os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Jesus, por que a gente não conseguiu? Aí olha o que Jesus fala, vocês não conseguiram, por quê? Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. O que Jesus está querendo ensinar aqui? Na verdade, eles não conseguiram expulsar, porque eles foram incrédulos, eles não tiveram fé. Olha só, acompanha junto comigo aqui, o versículo 16. Versículo 16 desse mesmo capítulo, Mateus 17, 16. Todo mundo encontrou? Amém? Eu os trouxe aos teus discípulos, é o pai falando, mas eles não puderam curá-lo, ou expulsá-lo aqui. E respondeu Jesus, ó geração incrédula, está falando assim, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando irei suportá-lo? Traga-me o menino. Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino. Daquele momento em diante ele ficou o quê? Curado. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsar? Ele respondeu, porque a fé, repita comigo, a fé que vocês têm é o quê? É pequena. Olha o contexto da fé do grão de mostarda. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vai daqui para lá e ele irá, e nada será o quê? Impossível para vocês. O que Jesus está querendo ensinar para eles, vocês não expulsaram o demônio porque vocês não tinham fé. Aí depois Jesus chega para eles e fala assim, essa espécie só sai pela oração do jejum. O que a gente aprende aqui?
que Jesus está falando é que a oração e o jejum libera a fé. A oração, o jejum libera a fé. Porque Jesus vai chegar depois, em outros momentos, que ele fala assim, ó, em meu nome vocês vão expulsar demônios. Então a gente está falando o quê? Que agora, em 2023, em todos os tempos, a gente expulsa demônios em nome de Jesus. Só que para a gente expulsar em nome de Jesus, a gente precisa de fé. Para a gente ter essa fé, a oração e o jejum libera a fé. Porque o jejum ele vai fortalecer aonde? O nosso espírito. Se meu espírito ele está mais sensível, eu vou liberar a fé. Porque a fé não é mental, a fé é espiritual. A fé está onde? No espírito. A Bíblia fala que se a gente ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa fé entra aqui, ela vai para onde? Para o espírito. Se eu não jejuo e não oro, essa fé fica retida com os entulhos da alma. A verdade é essa, a fé fica presa com o teu pastor, eu não tenho fé, porque você está carnal, eu não tenho fé, nada acontece, porque a alma tem tanta confusão que a gente fica vendo, escutando, mas quando a gente libera o nosso espírito através do jejum, a fé é liberada. Por isso que muitas pessoas, guarda bem isso, faz jejum e recebe milagre de Deus. Muitas pessoas fazem isso, em nome de Jesus, a partir de hoje. Pastor, eu quero fazer o jejum. Você vai ver que você vai fazer o jejum, coisas vão acontecer no mundo espiritual em primeiro lugar, mas também no mundo físico. Às vezes pessoas recebem milagre de Deus. Pastor, por que recebeu o milagre de Deus? Porque começa a crer mais. Você não sai desse culto, nada vai acontecer na minha vida. Por quê? Porque você ficou aqui 2 horas ouvindo Jesus, Jesus. Isso é o quê? Fortalece o espírito. Mas agora, no momento que eu não venho para a igreja, no momento que eu não oro no jejum, só vem credulidade. Só vem credulidade, não vai dar certo, tá ruim, é o Lula, não sei o quê. Entendeu? Então, o que Jesus está querendo ensinar é, gente, vocês nos expulsaram por quê? Porque vocês não teve fé suficiente. E não tiveram fé suficiente porque essa espécie, essa situação aqui, só sai pela oração jejum. A oração jejum libera a fé que está no Espírito. Vocês entenderam isso? Então, a oração jejum vai o quê? Liberar. Existe um livro muito bom. Se você gosta... Gente, eu comecei esse livro, ele é maravilhoso. O segredo da oração do jejum, de um pastor indiano, que eu não vou conseguir falar o nome dele agora. É muito forte. Ele tem uma experiência, vou falar bem rapidamente, só para adiantar. Ele tem uma experiência muito forte, que ele está orando por gente em manicômio, quando Deus sopra sobre ele esse versículo. Que ele fala, gente, eu não aprendi esse versículo. Deus fala para ele, ó, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Ele jejua 14 dias pela uma pessoa que se batia, e depois de 14 dias essa pessoa não se bateu mais. E aí, a partir disso, ele entende o que essa palavra diz. Muitas coisas vão acontecer quando a gente começar a jejuar e orar. Deus te trouxe aqui para você começar a jejuar, em nome de Jesus. Deus trouxe aqui para a gente começar a jejuar. Vamos ler mais um versículo que eu tenho que adiantar aqui agora. A gente está em Mateus, vamos em Lucas. Porque Jesus, ele esperou que a gente jejuasse. Vamos em Lucas 4:1. E a gente já leu Lucas, capítulo de número 5. Voltando a falar, que a gente falou sobre batalha espiritual, expulsar demônios, quando você ora e jejua, você tem muito mais consciência de quem você é em Cristo Jesus, da sua autoridade. A verdade é essa, por isso que também é isso, essa espécie só sai pela oração de jejum. Quando a gente jejua mais, a gente tem que criar mais consciência espiritual de quem nós somos e da nossa autoridade. Por isso que uma pessoa carnal em pecado, ela não expulsa demônios e fica com medo ou envergonhada. Por quê? Ela está sem consciência. Eu sei, Jesus, em nome de Jesus. Está sem consciência, está com medo, tem muita coisa ali. Quando a gente ora e jejua, a gente cria muito mais consciência espiritual. Quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou isso em Cristo Jesus. Eu tenho autoridade. Então a gente está com a consciência espiritual muito mais aguçada. Muito mais aguçada. Vamos lá, Lucas 4:1. O nosso modelo principal que a gente vive é quem? Jesus Cristo. Olha o que Jesus fez para a gente. Então Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu durante esses dias e o fim deles teve o quê? Fome. Pastor, por que a gente jejua? Porque Jesus jejuou. Jesus precisava jejuar? Não, mas ele é o nosso modelo. E eu não vou nem falar muito sobre isso aí agora em Lucas 5:35. Jesus jejuou e esperava que os seus discípulos jejuassem também. Lucas 5:35 diz assim, Jesus falando, mas virão dias
quando o noivo lhe será tirado, naquele dia o quê? Jejuarão. Jesus está falando para as pessoas ali, ó. Quando eu for retirado e voltar para o céu, os meus discípulos jejuarão. Então Deus esperava que os seus discípulos jejuassem. E Deus espera que eu e você jejuamos também. Jesus está falando para os seus discípulos. Então, Jesus jejuou e eu estou aqui por causa de Jesus, então eu tenho que jejuar. Jesus esperava que os seus discípulos jejuassem. Ele está falando aqui, olha só, mas virá um dia que o noivo lhe será tirado e naquele dia o que? Jejuarão. Nós somos discípulos de Deus, então Deus espera que a gente jejue. E não somente isso, Jesus jejuou, os discípulos jejuaram e a igreja primitiva também jejuou. Atos 13, Atos capítulo de número 13. Jesus jejuou, os discípulos jejuaram e a igreja, a primeira igreja também jejuou. Então não há mais desculpa. Atos capítulo de número 13, versículo de número 2. Isso aqui é maravilhoso. Atos 13, 2. Todo mundo encontrou? Amém? Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram a mão e o enviaram. Então, para a igreja primitiva era normal jejuar. Era tão normal jejuar para a igreja primitiva que existe a palavra de Deus, mas existe um livro chamado Didaquê, que era um livro que os apóstolos tinham, que lá eles têm algumas especificações para os crentes que estavam entrando. Aí você vê Atos, entrava muito novo convertido, às vezes 3.000, 5.000 pessoas num dia. E nesse, eles diziam para eles que jejuassem 2 vezes por semana. Eles não batizavam gente na água se não jejuassem. Então era normal para a igreja primitiva jejuar. Precisa ser normal para a gente jejuar. Precisa ser normal para a gente jejuar. Jesus jejuou. Jesus esperava que os discípulos jejuassem. A igreja primitiva jejuava. E a igreja primitiva incentivava quem estava se convertendo a jejuar. Eu não vou ler esse versículo, não dá tempo. Paulo também jejuou. Tem menções de Paulo jejuou. Todo mundo jejuou. Então, o que eu, em 2023, sendo discípulo de Cristo, sendo seguidor de Cristo, não estou jejuando? Não estou jejuando, às vezes, por falta de vergonha na cara. Às vezes não estamos jejuando, sabe por quê? Por carnalidade. Porque convém muito mais a gente ficar na carne. É muito mais fácil ficar na carne. É muito mais fácil. Viver no Espírito é muito mais difícil. É muito mais fácil não ler a Bíblia e esperar que alguém que leu a Bíblia e orou fale. Mas o Evangelho e andar com Jesus Jesus fez, eu vou fazer. Se Jesus me chamou e ele fez, eu também vou fazer. Jesus não precisava batizar, mas ele deixou um modelo para a gente e se batizou. Então nós, como seguidores de Cristo, vamos fazer o quê? Vamos jejuar em nome de Jesus. Olha para o seu irmão e diga assim: meu irmão, para de vergonha na cara. Fala mais nada não, olha para frente agora. Fala mais nada não, olha para frente, acabou. Tem que ser rápido, Não vai dar constrangimento. Estou brincando agora. Vamos fechar agora. Pastor, entendi o que é o jejum. Vamos lá. O que é o jejum? Tanto no grego como no hebraico. Cobrir a boca, falando de comida. O que não é o jejum? Jejum não salva. Jejum não muda Deus. Jejum em prática de pecado vai ser inútil. Propósito do jejum, o que é? Mortificar nossa carne. Precisamos, mortificar nossa carne e viver no Espírito. E agora, pastor, quais são os tipos de jejum na Bíblia? Vamos ver os tipos de jejum na Bíblia? E eu quero começar com um jejum parcial. Vamos lá em Daniel, 1 Daniel, capítulo de número 1. A gente aprende com Daniel o jejum parcial. E Daniel tem 2 tipos de jejum que ele faz. Isso aqui é importante. 2 tipos de jejum que Daniel faz. Vamos lá em Daniel, capítulo de número 1. Se por acaso você já está tendo alguma dúvida, guarda essa dúvida, anota aí rapidinho que no final a gente vai tirar algumas dúvidas aqui. Porque vamos jejuar em nome de Jesus. Só vai entrar na igreja ali quem jejuar. Eu vou perguntar, jejuou? Não, vai para fora. Não, tô brincando, gente. Pelo amor de Deus, tá? Daniel 1:12. Tô brincando.
Pelo amor de Deus. 1:12. Todo mundo encontrou, amém? Diz assim: peço que faça uma experiência com seus servos. Durante 10 dias, nos dê nada além de vegetais. Repita comigo, vegetais. Não repita, para comer, e água. Repita comigo, água. Não repete comigo, para beber. Então, o jejum parcial, a gente se abstém de alguns alimentos. Daniel, aqui em Daniel capítulo 1, ele tem 2 tipos de jejum, tá? Daniel capítulo 1, ele está chegando na Babilônia. Na Babilônia existia muito alimento consagrado a outros deuses e muitos alimentos impuros para os judeus. Quando você lê a Bíblia aqui no Antigo Testamento, você vê o exemplo, que um judeu não come porco, porque é um alimento impuro. O judeu não come certo tipo de alimento. Daniel olha e fala assim: esses alimentos são consagrados a outros deuses. São impuros? Não vou querer, nem eu, meus amigos. E ele chega aqui com uma graça de Deus, que eu não vou entrar muito nisso, fala para o chefe: olha só, me dá água e me dá vegetal, que eu vou estar melhor do que todo mundo que come carne. E no final de tudo, ele está 1000 vezes melhor. Ele está melhor do que todos. A partir disso, a gente aprende aqui o jejum parcial. Ele se absteve de alguns alimentos. Nesse caso aqui, foram 10 dias que ele come o quê? Ele come legumes e água. Legumes e água. Pastor, eu quero fazer esse jejum. Sentiu? Faz. Aqui ele faz o quê? Água e legumes durante 10 dias. Água e legumes durante o quê? 10 dias. Como você vai fazer? Come todos os legumes. Come todos os legumes. Te dou uma dica: come brócolis, proteína boa aí. Come, de 1 a 10, ele fez 10 dias com legumes e água. Legumes e água. Agora Daniel, ele tem isso é impressionante, porque quando ele termina 10 dias, ele está mais gordo do que os outros. Olha que impressionante isso, ele está mais gordo. Em algumas versões, ele está mais gordo. Daniel faz esse primeiro, jejum parcial, se absteve de alguns alimentos. Agora Daniel faz um outro tipo de jejum, lá em Daniel, capítulo de número 10. Daniel faz 2 tipos de jejum. Ele mesclava 2 tipos de jejum. Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 3. Então, o primeiro, ele comeu água e legumes. Agora, olha o segundo. Não comi nada saboroso que dava prazer. Carne e vinho nem provei. E não usei nenhuma essência aromática. Até que se passaram o quê? 3 semanas. Vou ler novamente, isso aqui é uma chave pra gente. Não comi nada saboroso, carne e vinho, e nem provei. Não usei nenhuma essência aromática, até que se passaram o quê? As 3 semanas. Aqui ele faz novamente um jejum parcial mais longo. Ele não faz 10, ele faz 21 e fala: ó, eu não comi carne e eu não tomei vinho e nada saboroso. Esse jejum aqui de Daniel no capítulo 10 também tem um nome muito bom, que é o jejum de delícia. Nesse jejum aqui, ele é maior e você tem que pegar a essência disso aqui, ó. Não comi nada saboroso. Você tem que se perguntar: o que é saboroso para mim? Pastor, é saboroso para mim o chocolate. Corta. Pastor, eu fui louco pelo açúcar. É o jejum de delícia. Corta ele. Não comi nada saboroso. Talvez o que é saboroso para você não é saboroso para mim. Talvez o que é saboroso para outra... Aqui a gente não pode dizer: ele não comeu nada saboroso e nem carne nem vinho. Então ele tira a carne e o vinho. A gente pensa aqui, nesse jejum aqui, que ele está comendo peixe. É super provável que ele está comendo peixe. Ele não come carne, mas com certeza ele está comendo peixe aqui. E ele está fazendo como o outro: legumes e verduras aqui, com certeza frutas. Ele tira o que é saboroso. Agora pensa você agora: pastor, o que é saboroso para mim? Talvez seja saboroso para você Coca-Cola. Boa, Jean. Faz 21 dias sem Coca-Cola. Na verdade, vive a tua vida sem Coca-Cola, pelo amor de Deus. Mas, pastor, é saboroso Coca-Cola. Tira 21. Você tem que saber o que é saboroso. A partir disso, eu vou contar agora um pouco da minha experiência. Eu saí de uma quarta-feira aqui do culto, cheguei no carro, estava com meu pai, do Rio a Maricá. Aí que eu falo para você, a gente tem que estar ligado no espírito. Meu espírito, 21 dias. 21 dias. Eu não conversei com meu pai, estava lá atrás. 21. Eu não entendendo nada, eu cheguei em casa, a gente já chega tarde. Eu tentei dormir, eu falei: não estou dormindo, não tem que orar. Aí fiquei orando, quando eu saí, não, nem falei com ela. Talvez, não, só foi no outro dia. Deus mandou fazer um jejum de 21 dias.
Quando Deus mandou fazer 21 dias, aí vem um terceiro ponto aqui, de uma frase muito boa. Meu jejum, minhas regras. Fala assim, meu jejum, minhas regras. Nesse momento aqui, o que eu falei? Deus quer 21 dias, então eu recebi na direção na quarta, na quinta eu fiz o quê? Peguei o período, falei, Deus, ok, tamo junto. Vou pegar aqui 21 dias e vou fazer no período da manhã 21 dias sem parar. Então não vou tomar café, período da manhã toda, e depois vou almoçar. Eu faço 2, aí na verdade, na hora é o mortificar da carne. Na hora eu falei assim, pô, Deus está me pedindo 21 dias, vou dar mais. Deus, vou ficar 21 dias sem ver Netflix também. eu também vou. Só que acontece, isso é que é engraçado. Eu fiquei 2 dias assim, aí vim para a igreja no domingo, né? Aí no domingo ela não está aqui, né? Vocês não vão que ela estivesse aqui. Aí ela chegou, não chegou não. Fui para casa da Pedrinha, a Pedrinha chamou a gente. Então, o que eu fazia? Eu cortava de manhã e comia no resto do dia. Aí eu fui para casa da Pedrinha, comi pra caramba. Esse dia também teve aula, eu comi pra caramba, tava até me arrotando aqui, tava me arrotando, tá ok. Cheguei no outro dia de manhã, Deus, tô no jejum. Quando eu comecei o jejum, Jesus falou, você comeu muito. Aí Deus me deu uma direção, falou assim, agora restringe tudo. Então eu começo 21 dias, tá legal. Aí eu comi muito, foi nítido. Deus falou assim, você comeu muito, agora restringe mais. Aí quando Deus me deu uma direção clara, aí o que acontece? Meu jejum, minhas regras, mas tem um quarto, liderança do Espírito. Deus falou assim, ó, você vai cortar isso, isso, isso. Aí eu gosto, de arroz, cortei feijão, cortei a carne, cortei o filé de frango que eu gosto, e Deus falou assim, você vai comer batata e batata doce, vai fazer purê. E eu pensando assim, Jesus, fala ovo. Aí Deus falou ovo. Só o que acontece, Deus falou, a visão era nítida quando eu lembro, Jesus, obrigado, era nítida, só ovo cozido. Deus não deixou comer ovo frito, na verdade eu como mais ovo frito. Deus não deixou comer ovo frito, aí depois eu falei, Deus, deu um omelete. Aí depois, 1, 2 vezes, eu quase fiz um omeletinho. Então o que eu fiz? Eu corto arroz, eu corto feijão, eu corto filé de frango, eu corto carne, eu corto a farinha branca. Eu não como tanto, mas de vez em quando dá um pão. Cortei pizza, obviamente, né? Quem mais sofreu foi a Milene? Se você é casado, fala assim, Deus, eu quero fazer junto com a minha esposa. Pizza, então, eu cortei massa, então eu cortei toda a farinha branca. Esse açúcar não fez muito sentido para mim, porque já não faz mais. Não faz tanto. Mas cortei tudo e fiquei nos legumes e nas frutas e no ovo cozido. E no peixe. E no peixe. Então aí eu faço isso. Agora, foi maravilhoso, mas teve dias que só Jesus. Acontece. Aí, toda vez que eu vinha para o culto, eu falava, Jesus, me ajuda, me dá força. Porque você sai do culto com vontade de comer, você está aqui, dá umas fraquezas, dá uns negócios, mas Jesus, dá uma graça. Aí eu passo esse todo comendo essas mesmas coisas e vendo o cheiro, tendo vontade de comer biscoito creme crack quando alguém vinha. Gente, se eu fizer jejum vou fazer outro jejum. Quando eu fizer, eu acho que eu vou anunciar na minha rede social. Não, vou fazer isso não. Falando assim, gente, não leva... Se for no supermercado para a igreja, bota a sacolinha ali. Porque se eu ver, dá um negócio. Eu vi assim, qualquer coisa que eu via me dava um negócio. Então eu continuei o quê? Assim. Então, pastor, quero fazer o jejum parcial. Você pode seguir o que Daniel fez, o que é saboroso. Ou você pode seguir os 10 dias de água e legumes. Terceiro, meu jejum, minhas regras. Você pode chegar e falar assim, tá, Deus, eu não vou comer arroz e feijão, mas vou comer frango. Também pode. Deus, você tem que se comprometer com Deus, não é comigo não, tá? É com Deus. Deus, eu vou comer, fazer igual o Daniel. Não, Deus, eu vou comer filé de frango, mas não vou comer carne. Não, Deus, eu vou comer arroz, mas não vou comer feijão. Não, Deus, eu vou cortar também a farinha branca. Não, Deus, eu fico com a farinha branca, mas não como ovo. Aí é você com Deus. E o quarto, se Deus mandar algo específico. No meu caso, Deus mandou algo específico, uma liderança do Espírito. Deus falou assim, você vai comer isso, 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 aquilo. Pastor, Deus não falou comigo, mas estou sentindo de fazer. Então, o seu jejum, o quê? Minhas regras. Você vai chegar para Deus, Deus, eu vou ficar 21 dias e eu vou comer arroz, mas não vou comer feijão. Não, Deus, eu vou comer filé de frango, mas vou comer ovo. Não, Deus, eu não vou comer filé de frango, não vou comer ovo, não vou comer carne, não vou comer nada. Também, amém. Não, Deus, melhor. Deus, eu vou ficar 21 dias só na água. Também pode ir. Aí é você com Deus. Vocês entenderam isso?
Então, o jejum parcial, eu me abstenho de algumas, o quê? Comidas. Pastor, eu vou fazer isso. O que eu sofri, por isso que eu fiz essa aula, para você não sofrer. Vamos lá. No meu caso, eu não estava esperando e Deus me deu uma direção. Mas no seu caso, pastor, eu adoro McDonald's, eu como muita besteira. Se você for entrar de uma vez no jejum, teu corpo vai sentir demais, tá? Então, Deus, vou fazer jejum a partir da próxima semana parcial. Já começa a se abster já. Porque senão teu corpo vai sentir muito, porque teu corpo vai estar muito intoxicado com esses troços. Na verdade, não era para ninguém comer McDonald's. E pior ainda, comer a caixinha do McDonald's, que não é mais sorvete, tá? É sobremesa. Ali ficou pior ainda. Então, se você for fazer, só se Deus mandar. Se tu vai com tudo que Deus te dá uma graça, mas vai desintoxicando aos poucos. Pastor, quem faz jejum por muito tempo vai acabar baixando o índice glicêmico. Aconteceu muito comigo isso. Eu senti uma dor de cabeça insuportável. Até que eu pesquisei bastante e peguei um segredo. Toma água com sal. Quem faz dieta low carb também sente isso. Você baixa o nível de carboidrato, então você vai... E eu senti muito isso, dor de cabeça. Não sabia o que era, pesquisei, e eu estou te dando para vocês de graça. Toma água com sal, tá? Mas não é o sal refinado. Sal refinado é uma porcaria, tá? Tem que ser um bom sal, ou um sal rosa... ou sal grosso também. Sal grosso não é só para tirar mal olhado não, tá, gente? Tira. Sal grosso ajuda, né? Obrigado. Aí o que acontece? Se você for entrar, coloca um pouquinho de sal, mas é um pouquinho, tá? Ou um sal marinho, ou um sal que é chamado sal do Mossoró. Ah, pastor, não achei. Vai no sal grosso mesmo, que é até barato também. Bota uma pedrinha ali só para você não sentir dor de cabeça, tá? Só para você não sentir dor de cabeça, porque vai dar baixo índice glicêmico. Dieta low carb, jejum intermitente dá muito isso. Entendeu? Vamos continuar aí, ó. Então, o que acontece? Jejum parcial é assim. Agora, antes de falar do jejum normal, nesse jejum parcial, pastor, qual é a experiência que você tem para relatar? A sensibilidade espiritual minha ficou muito mais forte. Muito mais forte. A um ponto aquilo que Deus me dava, pela graça dele, me dava ao dobro. Assim, os sonhos, as revelações ao dobro. Mas também existe oposição do diabo, tá? Foi eu fazendo um jejum de 21 dias que o cara se levantou contra mim aqui no meio da igreja. Sabia que nesse dia o ataque foi grande, que começou à tarde. Depois eu te conto, senão eu vou demorar aqui. Senão eu vou demorar aqui. E a hora já foi. Nesse dia todo, depois que na verdade a gente já vive em jejum já. Eu já estava no jejum, à tarde eu fui atacado, eu falava, meu Deus do céu, que negócio é esse? Esse é nítido. Existe um ataque espiritual também, né? Teve num domingo que eu cheguei em casa, quando eu era criança, era um ataque espiritual, não era normal. Quando eu caía muito da cama, ou andava à noite, né? Quando eu era criança, às vezes o diabo me atacava assim, né? Muitos anos sem fazer isso. Cheguei um domingo em casa, o diabo foi, eu levantei da cama, se a menina não levanta, eu ia bater de cabeça no armário. Existe um ataque espiritual muito forte. A gente de jejum, e meu pai estava no jejum dele, que ele faz normal, uma quarta-feira que a gente chegou aqui em cima da hora, a gente está andando normal, e o carro da frente para do nada, e meu pai bate. A gente pensa que foi uma batida forte, mas graças a Deus não foi. Existem também os ataques. Pastor, então não vou fazer. Faz em nome de Jesus. Entendeu? Faz em nome de Jesus. Pedrinho, eu falei de você que na sua casa é muito bom para comer, tá? O problema é ir lá e depois de eu falar para não... Deu jejum, hein? Cuidado. Então, o que acontece? O aguçar espiritual é muito forte. Você vai perceber, e eu quero te incentivar isso. E como eu falei aqui, eu tentava fazer alguma coisa de entretenimento, bom, óbvio. Meu espírito na mesma hora, não quero. Pastor, eu não consigo, eu sou muito viciado nessas coisas. Você faz jejum, você para. Nem alguém, não quero fazer isso não, quero orar, quero continuar orando. Entendeu? Então, cada vez mais você em jejum, você fica muito mais espiritual, muito mais sensível e muito mais consciência. E o diabo não quer isso. O diabo não quer que você experimente isso, porque você é uma arma poderosa. Então, jejum parcial, absteu de alimentos. Não se esquece disso. Eu vou resumir para a gente passar aqui, para a gente fechar. No jejum parcial, você pode fazer literalmente o que Daniel fez, com legumes e água, ou fazer como ele fez no 10, ou meu jejum, minhas regras,
Ou se o Espírito de Deus te dá uma direção, come isso, come aquilo, come aquilo, mas faz. Vamos lá, jejum normal. Essa é uma abstinência de alimento, mas com ingestão de quê? De água. O jejum normal é o jejum de Jesus no deserto, que ficou 40 dias sem comer, mais bebendo água. O jejum normal, como que a gente faz o jejum normal? É o jejum que a gente mais faz. A gente escolhe o período e a hora do dia. O jejum normal é um período que eu fico o quê? Sem comer. Nós aqui temos muito costume de fazer isso de manhã, mas não se prenda de manhã, tá? Você pode fazer isso no almoço, você pode fazer isso na tarde, você pode fazer isso à noite. Agora, se perguntar para mim, pessoalmente, você consegue esse horário? Eu acho que eu não consigo. Mas isso não é porque Deus não quer, não. Isso aí é costume, só isso. É costume. O costume de fazer jejum de manhã. Mas você pode fazer esse jejum à tarde e à noite. É o jejum de Jesus. Esse jejum a gente deixa de comer, mas não deixa de beber água. Pastor, nesse mesmo jejum você pode falar assim, vou ficar um dia só bebendo água. Glória a Deus. Pastor, eu quero ficar 2 dias. Glória a Deus também. Pastor, eu quero ficar 3. Glória a Deus. Pastor, eu quero ficar 7. Glória a Deus. Pastor, eu quero reservar esse momento do dia, essas horas, para o jejum. Também glória a Deus. Aí é uma questão sua. Vocês entenderam isso? Você pode organizar isso. O exemplo aqui, eu faço de 2 a 3 jejum por semana. Eu pego horas do dia e fico de jejum. Mas no jejum normal, não esquece disso. Diferente do parcial, você não pode fazer jejum sem estar orando e lendo a Bíblia. Tá? Se você trabalha, faz jejum no dia da sua folga. Por quê? O jejum sem a palavra de Deus e sem a oração é o jejum intermitente. Só deixou de comer. Você tem que estar conectado com Deus. Tem que estar conectado com Deus. Conectado com Deus. Pastor, eu vou de jejum para o meu trabalho. Às vezes o seu trabalho você está ocupando a sua mente com outras coisas, que não é ruim, é o seu trabalho. Mas você tem que estar conectado com Deus. Se você trabalha muito, pega o seu dia de folga. Pastor, meu dia de folga é domingo, então vem para a igreja de jejum domingo. Porque aqui você vai estar conectado, orando, adorando, lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia. Não faz, pastor, eu levantei e estou de jejum, Jesus. Trabalhei, fiz tudo, fui no hortifruti, fui no supermercado. Não, isso aí é jejum intermitente, jejum para o teu corpo. Jejum espiritual, nós precisamos estar conectados com Deus. Vai fazer jejum? Tira 1 hora. Bota o teu celular em offline, deixa o WhatsApp para lá, vai orar, vai ler a Bíblia, vai adorar a Deus. No jejum normal é assim. No jejum parcial é diferente. Você já está de jejum por longos dias. Então, você vai fazer suas coisas normais e vai orar a Deus. Mas no jejum normal é assim. É o jejum que Jesus teve. Por isso que o diabo chega para Jesus e fala assim, transforma essas pedras em pães. O diabo não ataca na sede dele, porque ele bebia água, mas sim na fome dele. Passa mais um em mim, então, para a gente fechar aqui. E o jejum total é um jejum que tem 3 relatos na Bíblia, que é a abstinência de tudo. É o jejum de Esté, é o jejum de Paulo e é o jejum... o de Moisés e o de Elias é algo sobrenatural, que eles passam 40 dias sem água, sem nada. Eu vi um relato de um pastor coreano que ficou 74 dias sem comer nada, na prisão. Mas depois disso aí, todo mundo se converteu na prisão também. Isso é forte. Aí é uma coisa muito mais sobrenatural do que natural. O jejum total, ele é abstinência de tudo. Pastor, o jejum total é mais forte? Não. A Bíblia ela não escolhe um jejum, ela fala para nós jejuarmos. E a gente pode mesclar. Eu quero fazer o jejum parcial por um período. Não, eu quero ficar no jejum normal. Não, eu quero ficar no jejum total. O importante não é o tipo de jejum que a gente vai fazer, mas a gente fazer o jejum. Mas não quero fazer. Não, o importante é fazer o jejum. Agora, eu vou terminar aqui, passa mais um aqui. Isso eu já falei? Não, volta aqui. Eu vou falar uma outra coisa aqui. Pastor, eu tomo remédio. O que eu vou fazer? Isso aqui é muito importante você não esquecer. Se você toma remédio de pressão, e eu dei uma pesquisada boa, remédio de pressão tem que ser sempre de manhã. O que você vai fazer? Você vai para o jejum parcial. Tá? Pastor, eu tomo remédio de manhã. Vai para o jejum parcial. Pastor, eu tomo antibiótico ou corticoide. Não faz jejum. Pelo amor, pastor, eu estou tomando antibiótico. Não faz jejum. Pastor, eu tomo remédio de pressão de manhã. E eu li bastante. Tem que estar com a barriga cheia. Não faz jejum normal, faz jejum parcial, porque no jejum parcial você está comendo, mas está se abstinendo de alguns alimentos. Pastor, você não é diabético, eu tenho diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2, 90% das pessoas têm diabetes tipo 2.
que não é uma diabetes genética, mas que a gente faz através da nossa comida. Pastor, eu tenho diabetes tipo 2. Faz jejum, sabe o quê? Parcial, não faz jejum normal. Porque em alguns casos de jejum é normal para quem tem, para quem não é, mas está passando por uma diabetes tipo 2, pode ter hipoglicemia e pode dar ruim. Eu li alguns relatos, tem um estudo muito recente, no sentido natural, ou ciência, que o jejum intermitente até ajuda quem tem diabetes tipo 2, mas é muita ressalva. Então aí a pessoa tem que falar com o seu médico. Então, quero para você nunca esquecer disso. Pastor, eu estou aqui, tomo remédio de pressão, eu estou com diabetes, mas não tenho diabetes, porque você não tem que aceitar diabetes, faz jejum parcial. Pastor, eu tomo remédio de manhã, não vou fazer jejum? Vai fazer o jejum parcial. Como? Como o Espírito de Deus te direcionar. Ou de legumes, ou pega um alimento, tira aqui, bota ali e vai assim. Mas não deixa de fazer jejum. Agora, se você toma remédio e quer fazer jejum normal, vai ter que ter muita ressalva e você vai ter que ter um cuidado muito grande, porque pode dar ruim, tá bom? E pelo amor de Deus, estou tomando antibiótico? Não toma. Não faz jejum. Tomando corticoide também não faz jejum, pelo amor de Deus. Você vai tomar o seu antibiótico, vai acabar em nome de Jesus e você vai voltar a fazer jejum. Entenderam isso? Entenderam isso? Não esquece disso, não esquece disso. É isso aí. Bota aí, quem tem dúvida, levanta a mão aí para a gente fechar. Se ninguém tem dúvida, então a aula foi boa. Então vai.